E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de engenharia da computação. Minha companheira, mesmo porque é domingo, né? Então ela tá dando minha liberdade de, ao invés de eu estar lá, fazendo o que geralmente fazemos, né? Embora já tenha feito, é, a gente pode. Então eu estou aqui ministrando aula, depois eu vou dar a atenção que ela requer, né? Normalmente. Então nunca deixem de dar atenção para namorada, esposa, hoje em dia marido, esposo também de vocês, tá bom? É a segunda vez que eu gravo essa aula, né? Por quê? Porque deu problema. Depois que eu gravei toda essa aula para vocês, eu vi. Tô exagerando, tá? Não tinha gravado toda, mas eu vi que não tava tendo captura de áudio. Então, estou gravando de novo. E aí fica melhor ainda, né? Mas o que eu tava falando, e vocês não sabem porque não gravou o áudio, então eu só vou publicar esse vídeo aqui, é que a gente tinha tratado na última aula, e é importante que vocês vejam todas as aulas, que é uma oportunidade, né? Que diferentemente, porque conteúdo, pessoal, vocês de engenharia da computação, conteúdo, vocês botam na internet metodologias, vocês vão ter um conteúdo lá, vão ter os conteúdos próximos que eu estou ministrando para vocês. Mas eu, como eu disse, eu tento dar muito além do conteúdo, mesmo em EAD, mesmo gravando vídeo para vocês. Então, o conteúdo é fácil de achar, mas uma aula preparada para vocês, porque eu fui ver quem são vocês, que ano que vocês estão, qual a lista de alunos que tem, né? Engenharia de computação. Então, essa aula é preparada para vocês, né? Tem um foco que são vocês. Diferentemente de você pegar o conteúdo, né? O conteúdo você pega, você estuda, você tem. Então, se não, não tem a mínima. Se eu viesse aqui só dar o conteúdo para vocês, eu falaria, assistam, busquem, colocaria vídeos diferentes aqui que não meus, não teria todo esse trabalho. Mas eu estou tendo esse trabalho e é uma oportunidade para quem quer aprender não só na construção do. Mesmo que você vá fazer só finalizar o curso, tem os trabalhos da disciplina e o trabalho de conclusão de curso. Mesmo que seja usado só para o trabalho de conclusão de curso, já vai ser muito útil isso. Tá? Mas eu acredito que não, porque eu tento trazer, mesmo que seja metodologia, algo que o pessoal não consegue colocar dentro, qualquer disciplina dentro da vida profissional de vocês, dentro da vida acadêmica, eu faço isso e busco isso. Né? Quando eu tratei, quando eu findar esse curso, quando vocês assistirem todas as aulas, vocês, aí depende de vocês, que é o que eu estou tentando, relacionar as questões de pesquisa com trabalhos futuros de vocês. Né? Quando vocês vão sentar num grupo, desenvolver um software, desenvolver um hardware, desenvolver um sistema, é, então, com certeza, vocês vão se utilizar disso. Né? Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, a gente parou aqui. Olha, o Potter está fazendo. O Fetter. Fetter está fazendo churrasco lá na casa dele. Fetter, churrasquinho. Então, prosseguindo porque a gente está falando, tá? Metodologias híbridas e combinadas. Porque nem sempre a gente consegue utilizar-se de uma só metodologia, tá? Então a gente usa várias. Você vai ter dentro do escopo de trabalho, e eu sempre uso o exemplo porque é o trabalho que todo mundo vai fazer aqui, tá? No mínimo, vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso. Tem gente que tem os trabalhos da disciplina, vai ter que fazer um artigo, você vai ter que fazer um artigo aqui, né, para que é o trabalho final, tá? Se tiverem dúvidas, coloquem lá no chat do Moodle ou mandem uma mensagem no WhatsApp, que eu preciso preparar o grupo ainda. Mas quando você está vendo esse vídeo já vai ter o grupo. Entra no grupo, pergunta, mas o trabalho final é importante, tá? O trabalho final é muito importante para vocês, para eu ver se vocês conseguiram sistematizar aquilo que eu estou ministrando para vocês. Então, quando você, e usando como exemplo o trabalho de conclusão de curso de vocês, vocês vão colocar lá no início, tá? Provavelmente na introdução, os objetivos, tá? Os objetivos geral e os objetivos específicos. E, normalmente os objetivos específicos têm que estar acompanhados depois na sessão de metodologia do como é que eu vou fazer cada objetivo específico. Tá? Então, eu defino lá no início objetivo geral, objetivo específico. Vou construindo, faço um referencial teórico, que já é uma metodologia, tu está utilizando
uma revisão, de certa forma, uma revisão que espero que seja sistemática. Se o trabalho de vocês não é esse foco, vocês vão ter que fazer uma mais simples, mas não deixando de ter um rigor científico nessa pesquisa, tá? Isso tem que ter. É, e depois, posteriormente, vocês vão chegar no capítulo de metodologia, onde vocês vão ter que retomar, e não só definir, isso é uma coisa que eu insisto para vocês, estou insistindo nas outras aulas também, de simplesmente colocar a definição do que o trabalho de vocês é. Vocês têm a obrigação, dentro da metodologia, eu espero isso, né, que quem realmente assistiu minha aula foque, quando for focar dentro do capítulo de metodologia, justamente você não só definir, mas explicar a forma que o teu trabalho é construído cientificamente, né? Então, vou ter meus objetivos, vou ter aquilo que eu vou efetivamente fazer, por isso que eu estou falando bastante dos objetivos específicos, porque lá deve estar bem descrito isso. Então, eu tenho por obrigação mostrar como o meu trabalho vai ser feito. Por que que eu uso determinada metodologia e não a outra? Por que que determinado objetivo específico eu tenho que fazer dessa forma? E por que se classifica desse jeito? A minha pesquisa se classifica desse jeito. Então, é isso que é exigido de vocês, tá? Dentro de um bom trabalho e falando ali sempre como base tanto o artigo que vocês têm que fazer, quanto o trabalho de conclusão de curso, né, que todo mundo tem que fazer, que é o trabalho não, mais completo que vocês vão fazer dentro da universidade. Ou deveria, tá? Então, seguindo, tá? Deixa eu achar onde estamos. A gente comentou então das híbridas, metodologias híbridas e combinadas, que nada mais é que você pegar uma metodologia junto em conjunto com a outra, conforme os exemplos que eu dei. Dito isso, tá? Eu vou citar aqui para vocês, para finalizar, esse conjunto de assuntos que eu dei para vocês, e o assunto, quando eu estou tratando sobre metodologia de pesquisa para engenharia da computação, eu estou tratando em 3 aulas, tá? Essa é a terceira aula. Então, 3 aulas que tem aulas específicas para vocês, engenheiros da computação, mais que um geral, né? Depois dessa última aula, de 3 aulas extremamente específicas para engenharia da computação, eu vou retomar para o geral para afindar, né, essa parte para vocês, tá? Afindar a metodologia num contexto geral também, tá? Eu não posso somente, né, fazer um aplicado para engenharia da computação, mas eu preciso ser um pouco mais abrangente também. Mas tem aí, pelo menos, né, fora exemplos que eu dou, 3 aulas, essa é a terceira, né, que eu aprofundo bastante a questão da engenharia da computação. Então aqui fica como além de vocês simplesmente terem a minha fala, e eu vou publicar isso aqui, tá, para vocês, eu vou ver o material completo, para vocês terem um suporte quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, tá? No começo lá, para o trabalho, na primeira aula, eu dei alguns exemplos de revistas que vocês podem pegar, tá? Para fazer o trabalho, o artigo final de vocês, que é uma revisãozinha sistemática de quais os usos das metodologias na computação, tá? Daquela revista nos últimos 5 anos, tá? Esse é o trabalho de vocês. Então, vocês podem utilizar. Então, quais as bases de dados acadêmicas que a gente pode citar para vocês buscarem, tá? E fizeram trabalhos ótimos, tá? Já é a segunda vez que eu ministro essa disciplina para vocês, o pessoal da computação, e os trabalhos ficaram muito bons, tá? Principalmente um, porque trouxe isso, tá? Trouxe as revistas principais da área da computação. Então, a bases aqui eu dou exemplos, e para deixar registrado, para deixar como consulta para vocês quando forem fazer o TCC ou mesmo o trabalho. Então guardem isso, tá? Esse material que eu estou passando, preparando para vocês, tá? Como base de dados acadêmicos, a gente tem o I3E, né? Explorer, tá? ACM Digital, a livraria digital da ACM, Scopus, Web of Science, tá? Google Scholar. Pra você ter ideia, né? O Google, na minha época, mesmo o escolar, que é o Google acadêmico, tá?
em português, não era muito bem utilizado na minha época, né? Agora ele é uma das principais ferramentas de pesquisa, tá? Porque ele separa bem, né? Ele é base também das revistas, né? De desempenho das revistas, então é importante utilizá-lo também. Claro, utilizando da forma adequada. Gerenciadores de referências, tá? Que vocês podem se utilizar dentro da pesquisa do trabalho de vocês. Mendeley, Zotero, EndNote, tá? Que são gerenciadores de referência. E referências de. E aí vocês sabem mais, né? Ferramentas de análise de dados, o R, Python, tá? Então, MATLAB, SPSS, dentro da área de. São ferramentas que vocês vão utilizar bastante para análise de dados, tá? NVivo, para qualitativos, tá? SPSS é para quantitativos. Então, a gente tem uma série ali, vocês têm que usar aquilo que vocês sabem utilizar, então é um conjunto de o que eu sei utilizar e o que é melhor para a minha aplicação. Não adianta, sem ter o tempo devido, eu escolher somente o que é melhor para a minha aplicação, né? Porque assim, se você bota um cara que é especialista num software contra outro que é especialista em outro, não vai ter muita diferença. Mas se você pegar um software que você não tem muito, não sabe utilizar direito e vai aprender, eu quero que vocês aprendam isso, talvez vocês tenham muita dificuldade para fazer um trabalho que já está em andamento, tá? Porque quando a gente tem boas ferramentas, e comparativamente tem dificuldade de escolher qual é a melhor, ou uma tem as suas vantagens, a outra tem as suas, a melhor vai ser aquela que você sabe utilizar, tá? Que melhor você consegue tirar dela. Porque ferramentas até, por exemplo, MATLAB que eu utilizei bastante, depende muito do teu conhecimento, você faz maravilhas com um simples MATLAB, tá? E ferramentas de colaboração, tá? Que eu cito algumas, tá? LaTeX, olha lá, Overlap. Então tem algumas de colaboração que vocês podem usar e eu sei que vocês usam, tá? Por isso que eu trago aqui alguns exemplos, porque já andei perguntando, eu também utilizo, então é bom que eu possa falar com vocês disso e dar esses exemplos. Quando a gente fala sobre escolher a metodologia certa, tá? E é o que vocês precisam buscar, tá? Claro, em conversas com o orientador de vocês, mas é importante que vocês tenham consciência disso, tá? Não existe uma metodologia que é certa para tudo, tá? A escolha, sim, puramente, é uma arte e uma ciência, tá? Ela deve ter que ser guiada pela sua pergunta de pesquisa, que é o que a gente vai falar. Deixa eu trazer aqui, depende então da sua pergunta de pesquisa, o que você quer responder, seus objetivos, o que você quer alcançar, recursos disponíveis, tempo, acesso, dados e natureza do problema, teórico, prático e desenvolvente, tá? Então, tendo esses parâmetros, tá, para a escolha do tipo de metodologia, às vezes fica mais fácil você escolher, porque ela não é de fácil escolha e depende de tudo isso, tá? Depende não só daquilo que você vai responder, mas ter o acesso às pessoas, se você vai conseguir grande número de pessoas ou não, sendo bem simplista num exemplo, né? Se eu não conseguir grande número de pessoas, mas uma profundidade maior, então eu vou para o estilo qualitativo. Quantitativo é quando eu tenho bastante, eu consigo fazer, utilizar de métricas da matemática, métodos estatísticos, então eu preciso de um grande número para não cair ah, em vieses, lembra aqueles vieses que eu falei para vocês, tá? Então é isso. Então ela é guiada, né, pela pergunta, pelos objetivos que você atingir, pelos recursos que você tem, tá? Às vezes a aplicação é melhor utilizada para um determinado software, mas você não tem acesso a esse software, então você tem esse prejuízo e você vai ter que adaptar, tá? Não hesitem em discutir essa escolha com seus orientadores, tá? Pois a metodologia vai definir o sucesso do trabalho de vocês. Então, como dica, converse com o seu orientador, tá? Mas também o orientador é um orientador. Ele não é o personagem principal do trabalho de vocês, né?
A decisão é de vocês, a escolha é de vocês. Vocês têm até possibilidade de não seguir a orientação do teu orientador. É claro que vocês têm que defender isso bem, né? Então, quando eu confio no meu orientador, por isso essa escolha é importante, né? Porque quando eu confio no meu orientador, ele vai e eu já vi muitas bancas, né, em que até o próprio orientador não defende o seu orientando, né? Porque muitas vezes a pessoa é rebelde e não escuta o orientador, né? E eu não estou dizendo que vocês devam escutar para tudo, porque muitas vezes também eu vi ah, que ele não cumpriu aquilo que o orientador foi para um outro caminho e conseguiu bancar. Mas tem que conseguir bancar, né? Tem que conseguir bancar. Então, dentro disso, dentro da escolha da metodologia certa, tá? É isso, tá? Essas questões que a gente tem. Eu voltei, tá? O TCC como iniciação científica, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? O que que a gente tem aqui? O TCC, tá, é mais do que uma exigência acadêmica, embora seja uma exigência acadêmica. Você só vai se formar se você tiver teu TCC prontinho, bonitinho e defendido por uma banca, em uma banca. Mas é sua grande, primeira e grande oportunidade de fazer pesquisa de forma autônoma, tá? Porque o orientador não vai fazer o trabalho de vocês. Ele é a chance de aprofundar em uma área que vocês gostam, que vocês queiram buscar, que vocês queiram dar até continuidade diante do trabalho. Isso sempre acontece? Não. Muitas vezes tu defende alguma coisa e vai para um trabalho totalmente diferente. Isso na graduação aconteceu comigo. Não tem importância disso. Só que eu sinto sim que e eu trabalhei com o meu trabalho de conclusão de curso por um ano. E por não ser maduro o suficiente para escolher aquilo que eu gosto de trabalhar, tinha aproximação, de certa forma foi um ano perdido, mesmo sendo um bom trabalho. Eu fiz um bom trabalho, mas não usufruí dele, tá? Então é importante, é uma chance de você aprofundar algo que você queira trabalhar futuramente, ou mesmo se aprofundar dentro de uma linha de conhecimento, tá? Meu trabalho de conclusão foi ligado a uma linguagem de programação a aspectos, né? Não a objetos, como era a moda na época. Eu quis ir para esse lado. Claro que tem um ganho, né? Teve um conhecimento por trás, mas não terminei ainda meu chimarrão, já te dou. Tá louco, né? Agora terminei. Vou te pegar. O que eu tava falando? Ah, mas é importante vocês escolherem bem, então, né? Eu sei que é difícil, mas escolham bem o tema. E oportunidade. A escolha do tema é oportunidade. Mesmo que seja um tema difícil, tá? É, então é a oportunidade também de você aplicar tudo que vocês aprenderam, tá? E até mesmo gerar impacto real, né, com as suas ideias de forma que você comprove isso. Então, eu tenho uma ideia, vou me aprofundar, vou conhecer mais, vou ter um maior conhecimento e me aprofundo nisso, tá? Encarem como um projeto de inovação pessoal e profissional, tá? Acho que é importante. Então, é uma ponte porque vocês estão no final, tem, sabe? Estão no final do curso. Então, pode ser uma ponte entre a academia e a prática profissional. Oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos durante todo, ou não, né? Algum conhecimento vocês adquiriram aqui, né? Não é possível, vocês passaram, tentando passar em cálculo por 5, 6 anos e não adquiriram algum conhecimento, né? Então, é uma oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos, tá? Desenvolvimento de pensamento crítico e autonomia. Por isso que o orientador é um orientador, ele não vai fazer o trabalho. Você tem que ter o auxílio dele o máximo que vocês conseguirem possível, mas é um momento de autonomia. É um momento você e o texto, você e o trabalho de conclusão, tá? E você colocar aquilo que é, muitas vezes, pessoal também, né? No final do trabalho. Então, é importante isso. E é o primeiro contato com a pesquisa mais formal, né? Com pesquisa científica que você vai deixar registrado, vai deixar publicado, que você publica isso na biblioteca da UERGS, vai estar lá, tem o nome,
né? Por isso que eh, eu já recusei de colocar, depois de estar orientando, e a pessoa não estar aceitando a minha orientação, né? O que que eu digo com isso? Ó, faz assim, a pessoa não, vou fazer assim, faz assim, a pessoa não faz. Como eu disse, às vezes você tem que fazer isso enquanto, porque é um processo de autonomia, mas ele estava indo para o caminho errado. E aí não deu tempo. Eu falei, não vou colocar meu nome no trabalho que não está completo. Gerou algumas questões, depois a pessoa viu, mas eu já me recusei a levar para uma banca, tá? Por causa disso, porque não tinha um bom trabalho. E dá um impacto no currículo e na carreira. Bons trabalhos, às vezes você já pode ser um inicial para um mestrado, para um doutorado, tá? Embora poucas pessoas da nossa área sigam direto para o doutorado, mas é possível, tá? Analisando os últimos ES que eu quero trazer para vocês, eu fiz uma análise dos últimos 5 anos, tá? Se tem, né, temas comuns em trabalho de conclusão de curso. Ela tem se debruçado sobre temas muito emergentes, tá? Muito interessantes, tá? Inteligência artificial, deixa eu ver se eu coloco aqui, tá? Tá aqui. Inteligência artificial e machine learning, tá? Aplicações em visão computacional, processamento de linguagem natural, aprendizado por reforço. Então, eu vou dar para vocês aqui, pelo menos, deixa eu ver, acho que seis temas que são os temas mais que estão sendo mais trabalhados dentro da engenharia da computação nos últimos 5 anos, em trabalhos de conclusão de curso. Então, fiz uma pesquisa, tá? Para montar essa aula para vocês terem indicativos de onde, que trabalho de conclusão eu posso fazer. Tá? Olha o esforço e o trabalho que eu tive para fazer isso. IoT, né? Que é a internet das coisas, e cidades inteligentes, é outro tema muito legal. É um tema que vocês podem, tá? Claro que é um curso novo, mas vocês não estão no final também, né? Alguns estão, outros não. É, de vocês pegarem o pessoal lá de transporte, tem um curso de transportes na UERGS. Pega esse pessoal, vão fazer trabalho em conjunto sobre cidades inteligentes, tá? Desenvolvimento de protótipos, sistema de monitoramento, segurança em IoT. Então a gente tem bastante isso. É uma área que eu me interesso um pouco também, mas são temas que estão sendo bastante vistos nos últimos 5 anos. Outro tema, cibersegurança. Cibersegurança importantíssimo. Detecção de intrusão, criptografia, análise de vulnerabilidade em sistemas, é outro tema que também está sendo bastante falando, tá? Bastante falado, bastante pesquisado, tá? Então são temas, tá? Que vocês podem se debruçar, tá? Então é fundamental que vocês escolham um tema que não só nos apaixone, que dá vontade de fazer, mas também, e é um ponto a se considerar, que tenha relevância e lacunas a serem preenchidas, porque também não adianta eu fazer um trabalho, mas que já tenha, que o meu trabalho vai resultar em nada, né? Que já se tenha muita informação sobre isso e a minha vai ser só mais uma dentro de várias informações, né? A gente tem que preencher lacunas. O que que é isso? Pesquisar coisas e descobrir, fazer descobertas que não se tenham ainda. Esse é o grande objetivo da pesquisa, tá? Aumentar a linha de conhecimento do ser humano, né? E a linha de conhecimento, e eu vejo, né, quando o que um pesquisador faz, a ilustração mais interessante, uma das ilustrações mais interessantes que eu vi, é você ter uma bola de todo o conhecimento humano, tudo que se conhece realmente, que é correto, que é certo, né, que tem a sua ciência. E você, com a pesquisa, faz parte de um processo que muitas vezes você não consegue enxergar, mas que aumenta esse conhecimento, né? É a partir da ciência, da pesquisa, que tu aumenta o conhecimento humano. E isso é muito legal, se você tiver essa visão, tá? Você pode fazer parte disso, você pode fazer parte eh, de aumentar o conhecimento que a gente tem na humanidade, tá? Isso se dá com a pesquisa, isso se dá com a ciência, principalmente, tá?
Dentro disso, mais temas comuns. Quanto tempo eu tô aqui? Ó, 24 minutos. Daqui a pouco tem que encerrar. Deixa eu ver quantas. Não, tô encerrando. Que mais? Então, engenharia de software, tá? Também, posso citar para vocês. Cloud Computing e Big Data, tá? Análise que são análise de dados em larga escala, otimização de recursos em nuvem. Isso é importante, tá? Principalmente no que tange a questão da inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, para um tipo de pesquisa, para estar fazendo isso, tem uma discussão muito grande nessa questão, tá? Porque a gente está mexendo com grandes escalas de dados, tá? Então essa otimização é bem importante, tá? E a questão da realidade virtual aumentada, tá? Isso, pensei que estaria mais envolvido, o pessoal investe bastante no desenvolvimento de aplicações imersivas, tá? Na usabilidade, mas sempre tem um passo atrás, né? Tem um lançamento aí de um novo óculos em conjunto com a Ray-Ban, em conjunto com a Apollo, né, de realidade virtual aumentada, mas o pessoal tem dificuldade de se adaptar. Eu pensei que a gente já estaria um pouco melhor, tá? Quando surgiu essa questão dessa usabilidade, eu pensei que a gente já estaria um pouco mais além, tá? Já. Mas é isso, essa questão que a gente não tem como prever realmente o futuro e em quanto tempo as coisas vão se tornar realidade, tá? Outros exemplos aqui, ó. Porque muitos TCCs, tá, combinam o desenvolvimento prático com o rigor da avaliação, tá? Um exemplo clássico, tá, é construir um novo sistema e depois testá-lo em um ambiente controlado, tá, que é um ambiente experimental. Ou real, que é um estudo de caso. Ó, percebe a diferença? Experimental, eu estou fazendo um ambiente controlado. Então, estou fazendo experimentos para ver e analisar o que está acontecendo. Quando eu analiso uma situação real, já muda para o tipo de metodologia. É um estudo de caso. Eu estou estudando aquele caso, né? Aquele processo. Tá? Olha a sutileza. Então, desenvolvimento e avaliação de sistemas, protótipos, tá? DSR mais experimental, estudo de caso. Exemplo é um desenvolvimento de um sistema inteligente para otimização de rotas logísticas e sua validação no cenário real. Cara, isso é um trabalho que está caindo, né? Que vocês podem desenvolver, tá? Um sistema inteligente para a questão de rotas. A maioria das coisas a gente está comprando, né? A população começa a comprar via questão logística, tá? Eu peço as coisas em casa em vez de ir no mercado. E toda essa logística de coisas, onde eu vou colocar um depósito, como é que eu vou fazer essa logística de entrega e tudo mais. Um sistema que gerencie melhor isso vai poupar milhões, tá? Para uma empresa de logística, tá? Comparação de tecnologias, algoritmos, tá? Uma pesquisa experimental. Exemplo, uma análise comparativa de desempenho entre frameworks, tá? De machine learning, tá? Para a classificação de imagens. Então, eu pego dois sistemas de classificação de imagens, né? Aplico um frameworks de machine learning e verifico a questão do desempenho dos dois, tá? Uma comparação nesse sentido, tá? Ahn, que são, tá? Que são relevantes para a nossa área. Deixa eu ver. Dentro disso, o que eu estou falando aqui, tá? Exemplos de abordagem metodológicas em TCCs. Aqui eu vou dar exemplos de pessoas que vocês podem seguir esse caminho que optam por um TCC mais teórico, tá? Mas igualmente valioso, tá? Tem um preconceito, principalmente na nossa área de engenharia de computação, em não fazer trabalhos desse tipo, tá? Que são mais teóricos. E tinha esse preconceito quando eu me formei, mas quem sabe aos poucos eu vou falando com os professores de vocês. Isso não pode acontecer, porque eu acho que é a grande falha do perfil do aluno de engenharia da computação, tá? Não conseguir, não que não conseguir, mas ter uma dificuldade no desenvolvimento das partes teóricas, tá? Então, fazer um trabalho de conclusão de curso nesse estilo é bastante importante, tá?
Então dá para optar por um TCC mais teórico, mas igualmente valioso, tá? Como uma revisão sistemática que vai servir como base de futuras pesquisas. Falta isso, né? Falta isso dentro da nossa área de engenharia da computação, porque você quer lá, você tem todo o conhecimento e não vai produzir um sistema, uma inovação, alguma coisa assim. Então, partir para metodologias teóricas é bem difícil na nossa área, tá? Mas ele pode ser igualmente valioso, tá? Então, mapeamento de tendências do estado da arte, revisão sistemática da literatura. Então, exemplo, revisão sistemática sobre o uso de blockchain em sistemas de votação eletrônica. Ah, que legal, né? Porque isso, de 2 em 2 anos, pelo menos, está entrando em uma discussão absurda sobre isso, tá? Os estudos de caso, tá? Por exemplo, um estudo de caso sobre a implementação de um sistema ERP em uma pequena empresa, tá? Desafios e lições aprendidas. Isso é sensacional. A gente vai ter que ir na UERGS, por exemplo, a gente precisa de um sistema ERP e a gente vai ter que ver com base, a gente vai ter que olhar alguns estudos de caso para perceber como é que a gente vai aplicar isso na UERGS. Se nosso diretor, eu acho que tem gente até que é estagiário aqui na UERGS, o nosso diretor hoje, né, Vanderlei, eu acho que está para mudar, não sei. Não sei. Ahn, por pedido dele, eu acho. Não tenho certeza. Mas ele quando fizeram uma implementação, é importante que ele leia sobre o assunto, né? Ou qualquer outro diretor de TI, para ter algumas informações de como é que ele vai aplicar isso, tá? E ele faz isso, tá? Por exemplo, a gente está montando, e ele me solicitou, né? Auxílio para a gente ir em locais, fazer um estudo de caso, de certa forma, eh, da Assembleia Legislativa, que é onde eu tenho acesso. Então, ele está fazendo, de certa forma, indiretamente, um estudo de um caso de montar essas salas de podcast, de tudo mais. Então, ele está fazendo uma pesquisa em loco. Então, ele pediu para eu tentar agendar isso para ele lá, e que é um estudo de caso, né, para aprender como é que ele vai colocar, trazer isso para o Elas. Então, esse tipo de pesquisa é extremamente importante dentro da nossa área também, também, tá? A importância da publicação. Publicação é extremamente importante, tá? Não é apenas uma formalidade, tá? É o ápice do ciclo de pesquisa. Porque é através da publicação, tá, que suas ideias e resultados vão alcançar a comunidade científica. São avaliados por outros especialistas e contribuem para um corpo de conhecimento dentro da engenharia da computação que é extremamente necessário. Então, é a forma de garantir que seu trabalho tenha um impacto real, não fique só debaixo, dentro da gaveta, né? Então, a importância da publicação está na disseminação do conhecimento e compartilhamento de descobertas, validação por pares, tá? O peer review, né? Que então é outras pessoas que vão estar lendo e falando, olha, não, é isso mesmo, tá certo? Então, é uma validação. Contribuição para o avanço da ciência, e da engenharia. Então, é isso, tá? Se tivesse muitos trabalhos assim específicos, o Vanderlei, nosso diretor de TI, ele conseguiria ler e pegar uma aplicação para trazer para o Aegis, mas não se tem um trabalho sobre isso, então ele vai ter que ir em loco lá para aprender. Você vai ter o reconhecimento acadêmico e profissional e formação de rede de pesquisa, tá? Isso é importante. Quando eu fui desenvolver meu processador, eu tive que conversar com pesquisadores da área, grego, espanhol, que já trabalharam com aquele tipo de processador. Então eu alinhei. Isso dentro do campo profissional também é ótimo, né? Você trazer dentro do trabalho de vocês, a partir de uma pesquisa, um aperfeiçoamento, com base nos contatos que vocês têm, isso vai ser um diferencial na vida profissional de vocês, tá? Então isso é importante, é um impacto real. É, No Brasil, a gente tem conferências e periódicos de altíssima qualidade, tá? Que são referências na área, tá? Conferências, tá? Como a SBRC, tá? SBES, se eu me recordo bem, são um palco importantes para a apresentação de trabalhos inovadores, tá?
Então tá aqui, Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, Conferência Brasileira de Robótica, que eu lembro que a gente já disputou lá uns futebol de robô, robô autônomo, né? A gente era campeão. A gente disputava muito junto com a URGS lá. E a gente tinha o melhor hardware, né? De certa forma. Eles tinham o melhor software. Mas é isso. É, e o Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing, né? Então, são conferências, simpósios que é interessante vocês terem conhecimento para talvez terem essa experiência de ir, tá? Eu acho que é bem interessante, né? Eu demorei para ter essa experiência na graduação, eu tive e foi importante, no mestrado mais ainda, porque na graduação eu simplesmente fui competir e no mestrado eu fui organizar junto com o meu orientador, né? Porque a gente que fazia as coisas pro orientador, a gente organizava tudo. Então a gente organizou um seminário que era internacional, lá em Santa Catarina, no meu ano de organização, que ajudou na organização, tá? O que mais? Eu fiz uma coisinha aqui estranha, deixa eu deletar. Ó, mais. Hum, isso eu já falei para vocês, acabei voltando. Principais revistas e conferências internacionais, o I3E, dois exemplos aqui para vocês. ACM. Isso é um material de consulta para vocês, tá? Não precisam decorar, não precisam saber, tá? Aqui a gente tem, é, que é nível global, tá? I3E e ACM são as maiores referências em engenharia da computação, tá? Então, ah, as conferências que eles ministram, tá? Que eles fazem, anuais, tá? São onde pesquisas de ponta são publicadas, tá? Então, fiquem de olho nisso, tá? Que é a ACM. Então, alcançar uma publicação nessas vias é um marco na carreira de qualquer pesquisador, tá? Então, vocês terem uma publicação dentro dessas frentes aqui é importante pro currículo de vocês, tá? Porque esse é o local onde as discussões são mais avançadas e acontecem as novas tendências futuras, né? Dentro do Brasil e do mundo, tá? Lembrem-se, tá? Que o qualis dessas publicações se baseia no seu impacto internacional, tá? Então, aqui a gente tem tudo isso, tá bom? Então, essa aula termina por aqui, não vou me estender, já foi uma aula mais longa, tá, do que ultimamente, mas de grande importância, tá? Então, a gente findou aqui, em 3 aulas, nas últimas 3 aulas, uma metodologia mais aplicada a você, engenheiro da computação. Estudem bem, revisem, tá? Analisem novamente, porque é de grande importância para a área de vocês. Não só para a confecção do trabalho e conclusão de curso de vocês, mas e principalmente para a vida profissional de vocês depois que vocês terminarem aqui, tá bom? Forte abraço.